A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu vim aqui deixar a palavra para o vosso coração, que se encontra aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando a gente vai abrir o livro de Mateus, a partir do capítulo 3, nós vemos que João Batista ele está batizando as pessoas. Aí ele vai e batiza Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo ele é batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Muita gente pensa que é Satanás que leva a pessoa ao deserto. Mas não, às vezes é Deus que permite a pessoa passar pelo deserto, porque no deserto a pessoa vai ser provada, a pessoa vai sair mais forte. A gente tem como, por exemplo, o povo de Israel, porque ali eles foram libertos do Egito através da vida de Moisés, que Deus usava ele. E aí o povo teve que passar pelo deserto. E nesse deserto eles tinham que se libertar de alguns costumes que tinha no Egito. E muito do povo que tinha lá, eles não obedeciam os mandamentos do Senhor. E é por isso que lá não teve um grande sucesso, porque o povo não conseguiu cumprir o mandamento do Senhor. Aí acabou que nenhum deles conseguiu entrar na terra prometida. E diferente aqui no Novo Testamento, Jesus ele conseguiu passar pelo deserto, diferente do povo de Israel que não conseguiu. Então, quando a gente vai olhar aqui no quando Jesus teve que passar pelo deserto, ele jejuou por 40 dias, como nós vemos aqui na palavra do Senhor. E aí diz que ele estava jejum e como ele estava no corpo de humano, né? Ele era Deus e ele também era humano. E como ele estava no corpo de humano, como ele estava jejuando, ele começou a ter fome. Aí o diabo vendo essa fragilidade do Senhor Jesus Cristo, ele chega até ele, veio todo astuto, chegou até Jesus e falou assim: Olha, se tu és o filho de Deus, pega essas pedras e transforme-as em pães. Aí Jesus fala assim para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo ao diabo que não é somente do alimento terreno que a pessoa vai permanecer de pé, mas também o alimento espiritual. Porque vendo que Deus sabe, Ele controla toda a nossa vida, Ele sabe o dia que a gente vai morrer e o dia que a gente vai viver. Então, se a gente se preocupa mais com as coisas da terra e se esquece da nossa salvação, como é que a gente vai poder entrar no reino do céu? Então, aqui Jesus estava dizendo a Satanás que não é somente de pão que o homem vai ficar vivo, mas da palavra que sai da boca de Deus. E aí, logo após, o diabo ele leva Jesus em cima de um templo, de cima de um pináculo, e diz a ele: Olha, se tu és o filho de Deus, se lança daqui de cima, porque está escrito na palavra que os anjos darão a ordem a teu respeito, te pegarem em tua mão e tu não tropeçará teu pé em pedra. Ou seja, o diabo pegou a palavra que Deus havia dado lá em Salmo 91 e meio que ele inverteu. Essa mesma forma ele fez lá no Jardim do Éden. Deus falou para Adão: Olha, você pode comer de todos os frutos, mas o fruto que está lá no meio do jardim, esse não comerá, porque certamente morrerás. E Satanás fez o quê? Ele pegou essa fala de Deus e inverteu de uma forma que fez com que Eva duvidasse daquilo que Deus falou que não era para fazer e ela fez. Ela acabou sendo induzida a pensar assim: por que, que Deus não poderia dar a mim o conhecimento de ser que nem ele? Foi isso que Satanás fez. Ele pegou essa fala de que Deus falou para Adão: Olha, não come desse fruto. Aí, quando ele foi se apresentar a Eva como serpente, ele falou assim: Olha, certamente tu não morrerás. Mas se tu comer desse fruto, você será como Deus e terá o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ela fez ela duvidar por que, que Deus não poderia dar a ela esse conhecimento. Da mesma forma, ele queria fazer aqui para Jesus. Então, se eu fosse me atrever, irmãos, a me lançar de um alto, de um prédio, isso seria por meu impulso mesmo. Então, não haveria de Deus me livrar ali, porque foi um impulso meu. Então, aqui o que Deus, que Jesus Cristo fala aqui para Satanás é dessa forma: olha, está escrito que não deve tentar o Senhor, o teu Deus. Ou seja, a gente não pode se expor ao perigo. Por exemplo, se você sabe que é perigoso comer certos alimentos que vai fazer mal à tua saúde, você não pode ficar consumindo. Se você sabe que tal caminho vai te levar a prejudicar a tua vida, vai te levar à morte, então você não deve tomar essa atitude. É isso que Jesus estava dizendo aqui, que ele teve consciência daquilo que Satanás estava falando. E outra situação, quando ele terminou de falar isso, o diabo levou Jesus
para um alto de um monte bem alto e mostrou toda a glória da terra. E disse-lhe assim: se você se prostrar a mim e me adorar, tudo isso será teu. Aí Jesus fala para ele assim: vai-te, Satanás, porque está escrito que somente a Deus adorarás e somente a ele servirás. Ou seja, Satanás havia apresentado a Jesus toda a glória da terra, como se fosse manjares, oferecendo para Jesus. E muitas vezes na nossa vida também é dessa forma. Ele vai apresentar manjares para nós, para que a gente venha sair do foco, para que a gente não venha permanecer nos caminhos do Senhor. E nisso, irmãos, diante desse contexto que eu havia apresentado para os irmãos, eu quero deixar esses 3 pontos que está dentro dessa passagem. A forma como Satanás ele tenta na nossa vida. A primeira forma é aqui, como havia falado. Jesus estava com a sua fragilidade porque ele estava com fome. Satanás vendo essa fragilidade nele, ele foi lá e apresentou a ele: olha, transforma essa pedra em pão. Na nossa vida, quando a gente vai aplicar na nossa vida, a gente deve prestar atenção em que área da nossa vida a gente tem uma fragilidade de cair no pecado. Satanás ele vai vir nessa área que a gente tem uma fragilidade a cair e vai tentar de uma forma para você meio que se desviar. Por exemplo, se você tem uma penalidade de cair mais na área sexual, ele vai te tentar nessa área, somente nessa área. Então, se você já tiver vencido nessa área, ele vai caçar outra forma. No segundo ponto, que ele falou para Jesus que estava escrito que os anjos do céu dará ordem para segurar ele, para que quando ele caísse do alto do monte, os anjos iam segurar ele. Ou seja, na nossa vida, se a gente fosse aplicar, Satanás ele vai vir na nossa vida com heresias, apresentando uma falsa doutrina, fazendo com que a gente venha desobedecer da palavra do Senhor. Outro ponto também que Satanás veio mostrar a Jesus era as glórias da terra. Ou seja, Satanás vai mostrar para nós as glórias, os manjares, por exemplo, fama, dinheiro, riqueza. Ele vai mostrar para nós como uma forma de nós seguir aquele caminho e abandonar a Deus. Então, esses foram os 3 pontos que eu quero mostrar para os irmãos. Satanás ele vai tentar na nossa vida, na área que a gente tem uma fragilidade a cair. Ele vai vir com nós com heresias para que a gente venha se desviar e vai apresentar a nós manjares para a gente se desviar do verdadeiro foco. E diante disso, quando olhamos para Jesus, ele venceu Satanás através da palavra. Então, nós não devemos negligenciar a palavra do Senhor, não. Nós devemos ter conhecimento dela e aplicar na nossa vida. Não adianta nada a gente conhecer a palavra do Senhor, mas a gente não colocar ela em prática. Então, nós devemos ter conhecimento da palavra e colocar em prática na nossa vida. Outra coisa, Pedro vai falar na sua carta que o diabo ele fica ao nosso derredor, procurando brecha, procurando uma forma de tragar a nossa vida. Então, é exatamente isso que aconteceu nesse momento. O diabo ele tentou de várias formas fazer Jesus se desviar do seu propósito, se desviar daquilo que ele estava fazendo. E Jesus ele venceu. Então, você deve prestar atenção. Quando vier muita tentação na sua vida, você tem que vigiar redobrado. É isso que Jesus fez aqui. Então, se você estiver passando por essa fase que está vindo muita tentação na sua vida, você tem que vigiar redobrado. Você tem que obedecer a palavra do Senhor, tem que colocar prática. Porque o deserto não é para nos matar, não é para fazer a gente ficar parado, fazer a gente se folgar. Não, é para a gente se posicionar. Porque aqui, depois que Jesus passou pelo deserto, ele iniciou o seu ministério. Então, na nossa vida, se está vendo muito atrapalho, se está vendo tanta coisa errada na nossa vida, é porque tem algo que Deus quer que a gente faça lá na frente. Então, é por isso que você tem que se posicionar agora. Então, quando nesse versículo que a gente leu lá no início, o versículo 11, diz assim: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ou seja, diante de tudo isso que Satanás fez, ele apresentando essa monte de oportunidade para Jesus cair, e ele vendo que Jesus, ele resistiu àquelas tentações, o diabo fez o que? Foi embora. É a mesma na nossa vida. Quando a gente escolhe estar debaixo da obediência, ou escolhe obedecer a Deus e resistir às tentações do diabo, ele vai fugir.
Então, quando vier a tentação na sua vida, não fique brincando com o pecado, não, irmão. Escolha obedecer a Deus, porque Deus é extremamente santo, irmãos. Então, nós temos que demonstrar a Deus o nosso esforço. Porque a nossa carne ela tem a penalidade de cair no pecado. E nós não devemos ficar brincando com o pecado. Nós temos que viver uma vida de santidade. Amém? Pois que Deus abençoe sua vida. Eu espero que essa palavra alcance sua vida e seu coração. Amém? Deus abençoe e até mais. Não se esqueça de curtir e comentar no vídeo e seguir o canal para que venha bater 1000 inscritos em nome do Senhor Jesus Cristo.